posso só pensar no Thiagão, não é? Tô aqui, poxa, como eu vou entregar a melhor resenha para a família vascaína durante esses dias? O Vasco vem aí de 3 derrotas, a galera já com cara, né, de bumbum e com razão, e agora o Vasco só volta a jogar no dia 19. Vai complicar pro Thiagão e pro canal Vasco em Família. Mas sinceramente falando, família, tô levantando a mão pro céu. Por quê, Thiagão? Que isso? Tá bom, salada FIFA aí. A galera precisa pensar um pouco, teve cobranças, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Eu sei que o Vasco está bem desfalcado no jogo contra o Grêmio, mas, né, se o Vasco vem nessa caminhada aí, sei lá, né? A gente tem que estar bem preparado, fisicamente, mentalmente, focado, principalmente, né, nos próximos jogos, fora de casa, Grêmio e Bahia. Então eu acho que essa parada aí veio num bom momento. O que você acha, família? Comenta aqui. Mas nesse vídeo tem muita resenha. Tem muita gente já cobrando aí o Fernando Diniz e tudo mais, né? Os entrega-jogo, né? Como um amigo brincou aí, fazendo a imagem em referência à nova série da Netflix. Muitas cobranças, né? Que o Diniz vem recebendo aí por esses 3 últimos jogos. E aí, família, eu quero te mostrar aqui um comentário do Mano e também do Benja sobre o Dorival Júnior, né? Pra gente debater sobre o trabalho do Fernando Diniz e até trazendo aqui algumas estatísticas para acrescentar no nosso debate. Além disso, né, quero falar, muita coisa tem aqui, família, vamos falar do Engenhão, né, o Vasco deve estar fechando aí com o Botafogo, não sei se o menino Couto vai gostar disso aí não, hein, a cobrança que o Vasco fez em relação aos jogadores e muito mais, até falando um pouco aqui com vocês também já do jogo do Grêmio, né, G7, G8, G9, dependendo aí do Galo, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece de fechar com a Golcase, que é a parceira do canal Família. Entra no site, pelo amor de Deus, faça isso. Entra no site que eu tenho certeza que você vai comprar e vai utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco para fortalecer o trabalho do Thiagão. Lembrando que nesse momento, para ativar o nosso cupom, você tem que pelo menos chegar a R$ 99 e passando de R$ 200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Chegou o momento, capinha personalizada do Vascão, a linha térmica, mochila, mala para viajar, tem até pro seu au-au. Então fecha com a Golcase e não esquece de utilizar o nosso cupom Família Vasco. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. O que seria do Thiagão sem vocês, certo? Então nada mais justo. Thiagão fez uma pergunta, pedi a opinião de vocês e a galera comentou aqui, então vou destacar alguns comentários. Em relação ao volante do Fortaleza, Matheus Pereira, né? Ontem eu consegui assistir vários jogos, né? Tava ali assistindo o Flucê, depois assisti o Santos, e depois eu consegui assistir também Fortaleza contra Grêmio. E esse volante me chamou muita atenção, tá? E aí, claro que eu não vou dar aqui uma de iludido, de Nutella, caraca, joga muito, não sei o quê, tá pro Vasco, porque foi uma partida. E eu gostei muito do que eu vi. Passe longo, uma boa velocidade, é um cara que tem ali uma boa pegada, marcação, fez um gol de falta, né? Uma bola assim que eu acho até falha do goleiro, mas jogou muito bem, muito bem. E aí eu perguntei pra galera, poxa, vocês já assistiram ele jogar contra outros times? E a galera comentou aqui, olha só, o meu parceiro Marco botou aqui, fala Thiagão, eu também gostei muito da apresentação do Matheus Pereira no jogo do Fortaleza contra o Sport. O meu parceiro Ninja, Thiagão, eu vi o último jogo do Fortaleza, tirando esse contra o Grêmio. Ele jogou bem, acho que seria uma boa opção sim. E aí o meu amigo, aqui que, cara, esse meu celular quando corta, pelo amor de Deus, acho que é Augusto, ele comentou, poxa, Thiagão, o Vasco tentou a contratação dele em 2023. E eu fui pesquisar isso, realmente o Vasco tentou, mas no ano passado. Foi no ano passado. Tá aqui, ó, uma matéria do GE, do dia 23/11 de 2024. Tentou então para esse ano, né? Porque a gente já tá falando aqui de uma segunda janela, apesar que eu não lembro quando a janela do meio do ano fechou no ano passado. Pois bem, tá aqui, ó, Vasco mapeia alvos para volante, e faz contato com Matheus Pereira e Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado é aquele que passou no Internacional. Então o amigo aqui tá certo, né? O Vasco tentou sim, sondou pelo menos ali a situação do Matheus Pereira, que na época o Vasco não conseguiu acertar. Tá aqui também, até o Lucas Pedrosa falou também sobre isso, e ele acabou acertando com o Fortaleza, né? Não sei se foi no início do ano ou nessa segunda janela. Cara, gostei muito, tá? Gostei muito. O Vasco que busca aí, né? Mais um volante, eu acho, entendo, pra temporada do ano que vem.
O brasileiro começa em janeiro, a gente tem que pontuar isso, então as movimentações elas vão acontecer mais cedo, né? O Vasco tem que estar atento ao mercado e acho difícil, né? O Fortaleza permanecendo na Série A, o Vasco conseguir aqui essa contratação. Eu nem estou dizendo que tem interesse, tá? É que eu gostei, estou fazendo aqui o meu papel de scout. Foi muito bem no jogo de ontem e a galera tá pontuando aqui em outros jogos, mas ele tem contrato até o final de 27. Se eu não me engano. Agora, se cair para a segunda divisão Fortaleza, aí já é outra parada. Acho que vale a pena observar aí esse jogador, já que assim, já teve na mira do Vasco, os scouts já tem ali, né, mapearam o Matheus Pereira, então pode ser sim um jogador para nos ajudar no ano que vem. Eu gostei muito, tá? Vamos lá, família, vamos seguir aqui a nossa resenha pra gente pontuar essa matéria do GE de agora há pouco, tá aí, ó. Vasco encaminhou um acordo com o Botafogo para jogar no Newton Santos durante o período da reforma de São Januário. O trato entre os clubes seria válido pelos próximos 3 anos. De acordo com a apuração do GE, o aluguel do estádio seria de 250 mil por partida. A disponibilidade do estádio estaria condicionada à prioridade do calendário de jogos do Botafogo e também a agenda de shows no estádio. Então, tá aí, família. Assim, não tem muita coisa pra gente falar sobre isso, né? A gente espera que possa ser um diferencial para o Vasco, porque a gente vê muitos jogadores e profissionais falando que é muito diferente jogar no gramado sintético. Tem a preocupação também das lesões, eu não sei se é por conta do gramado, mas o Botafogo, por exemplo, teve várias lesões esse ano. Palmeiras joga, também tem lá, mas o Palmeiras não, né? O Palmeiras não teve tantas lesões esse ano. A galera tá numa pegada, então não sei, né? Eu não posso falar muito, eu nunca joguei no gramado sintético, só que perto de casa eu jogava de meia, né? Ou de chuteira sem trava, eu não posso comentar muito sobre isso, né? O Felipe Coutinho, naquela época, foi um dos jogadores que assinaram aí, né, a parada de não jogar em gramado sintético. Então, vamos ver, né? A gente espera que possa ser um diferencial para o Vasco. Eu sei que esse ano o Vasco não mandou muito bem, né, em São Januário, mas em outras ocasiões, né, por exemplo, 23 e 24, foi muito importante para a nossa permanência em 23 e para o Vasco conseguir a Sul-Americana em 24. Então, nos próximos 3 anos aí a gente vai ficar sem essa força. Espero que, né, como eu estou dizendo, possa ser um diferencial jogar nesse gramado sintético aí, família vascaína. Seguindo, para a gente falar da galera que se apresentou hoje, né, as suas respectivas seleções, que é o caso do Cuesta e do Andrés Gomes, né, se apresentaram para a seleção da Colômbia, o Pumita, né, no Uruguai, e o PH, né, que mais uma vez foi convocado aí para a seleção brasileira. Eu tava vendo aqui, ó, o calendário dessa galera, família, só para destacar aqui para vocês, ó. Dia 15, né, o Brasil encara o Senegal, 1h da tarde, Londres. No mesmo dia vai ter Colômbia e Nova Zelândia, vai ser esse jogo às 9h da noite. E mais tarde, né, às 10, no mesmo dia, tem Uruguai e México. E aí no dia 18, que é uma terça-feira, tem Brasil e Turquia, 4h30. Na França, tem Uruguai e Estados Unidos, 9h. E tem Colômbia contra Austrália, que é às 10 da noite, né, no dia 18. E o Vasco joga no dia 19, se eu não me engano, às 9h30, né? Eu acho que é isso. Assim, não tem como, né, família? O PH a gente já sabe que tá fora porque ele foi expulso, né? Agora, Pumita, o Andrés Gomes e o Cuesta, a gente fica aí uma questão de logística, mas eu acho que não vai dar para contar com esses jogadores, até aqui pelo horário, né, das partidas. Então é bom a gente começar, né, quando voltar aí a trabalhar, não sei se o Vasco teve folga, se não teve, né, quando começar a trabalhar o time sem esses jogadores, família. Só para falar rapidamente desse confronto, que eu sei que é só no dia 19, mas um jogador que está sendo muito questionado nesse momento, né, não vou falar do Matheus França, é do Tietê. Tá aí, Tietê pode ser titular contra o Grêmio em nova função. Vou até pedir a participação aqui de vocês em relação ao time do Vasco, né, que vai jogar contra o Grêmio, com esses desfalques, né. E assim, eu também colocaria o Tietê de lateral, na zaga eu colocaria o Lucas Oliveira. Eu até gosto mais, claro, do Lucas Freitas, mas não gosto de dois jogadores na zaga de perna esquerda, então colocaria Lucas Oliveira e Robert Renan, Piton, Tietê na lateral, né. Na cabeça de área, Hugo e Barros, Coutinho, e no comando de ataque, David, Nuno e Ryan. Esse seria meu time. Eu sei que o Diniz uma vez falou que ele não gostou muito do David de 9, né? Se vocês lembrarem da coletiva dele lá no jogo contra o Santos, ele falou que trabalhou com o David de referência e não gostou muito. E aí preferiu utilizar o Nuno e o Coutinho ali, revezando, David e Ryan aberto. Ele falou isso, não sei se isso mudou, né? Porque o David costuma jogar pelo mesmo lado do Nuno, né? Então você ia ter que deslocar um dos dois. Eu gostaria do Vasco dessa forma contra o Grêmio, família. Mas claro que o Verratti vai jogar, né? O Diniz vai optar pelo Verratti. Mas esse seria meu time, um time com mais mobilidade. Porque assim, o Grêmio é difícil jogar lá.
é difícil jogar lá, perdão. O Grêmio conseguiu ganhar do Juventude, coisa que a gente não fez, né, por 3-1, mas é um time que também se repetiu o que repetiu ontem, contra o Fortaleza, o Grêmio também tem uma dificuldade física, né? Jogando com o Arthur e com o Cuejá, tem qualidade, tem recurso, mas são dois volantes que não tem tanta intensidade. E aí, de repente, se a gente for mais intenso, a gente pode aproveitar essa situação, família. Seguindo aqui, só para destacar essa postagem aqui do Arena Vascaína, ó, que pode virar G8 e G9, né, família? Dependendo ali da situação do Galo. A Libertadores, né, virou G7. Tem a Copa do Brasil, que que ele está contando aqui com o Cruzeiro ganhando, isso me incomoda um pouco, que eu não quero saber disso, né? Eu quero o Vasco ganhando a Copa do Brasil. E ainda tem a possibilidade do G9, que seria o Galo, né? Que está ali conquistando os pontos, já ultrapassou o Vasco, tem um jogo atrasado agora contra o Fortaleza, pode chegar a 46 pontos, né? E se continuar nessa pegada, figurar ali mais na parte de cima e ganhar a Sul-Americana, vai abrir mais uma vaga, né, família? Realmente, assim, fiquei bem chateado com essas 3 derrotas do Vasco, que eu tava contando muito, né? Do Vasco ultrapassar aí Botafogo, Fluminense, seria um título pessoal para o Thiagão. Não posso falar pela torcida do Vasco, né? Infelizmente, a gente perdeu aí nesses jogos essa oportunidade, né, família vascaína? Mas fé, a Copa do Brasil é nossa. Vamos falar sobre essa cobrança aqui, família. Informação do canal Na Torcida Vascaína, está aí, ó. Vamos ler aqui, ó. Após a partida em que o Vasco foi derrotado pelo Juventude por 3-1 em São Januário, a comissão técnica de Fernando Diniz cobrou fortemente o elenco vascaíno, ao ponto de um integrante da comissão se exaltar, não apenas pelo resultado negativo, mas também pela postura, mentalidade e falta de ambição demonstrada por alguns jogadores. Houve cobranças individuais em cima de alguns jogadores, o que teria aumentado a tensão dentro do vestiário. Além disso, foi observado que parte do grupo já está com o foco voltado para a Copa do Brasil, o que poderia estar atrapalhando o desempenho do time no Campeonato Brasileiro. Aí é complicado, né, falar sobre isso, família. Mas antes da gente comentar um pouco sobre essa situação, eu gostaria de passar aqui o Mano e também o Ben já falando do Corinthians, do Dorival Júnior. Se liga só. É isso aí, pessoal. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Ceará 1. Pois é, cara. Impressionante como esse time do Corinthians não consegue apresentar uma evolução de uma semana para outra. É um absurdo, cara. E não dá para usar somente essa desculpinha ridícula de o elenco é fraco. Perguntar pra vocês aqui, o Santos é melhor que o Corinthians? Não, não é. O Red Bull é melhor que o Corinthians? Não, não é. O Ceará é melhor que o Corinthians? Também não é. Só que todos esses times, eles venceram o Corinthians. E a cada dia que passa, cara, eu tenho menos paciência com o Dorival Júnior. Cara, que técnico medíocre. O que adianta você ter mais de 70% de posse de bola durante uma partida sem saber o que fazer com ela? É um sono só, cara. E dá a impressão, cara, de verdade, que esse time do Corinthians não treina. É um absurdo. Tudo bem, no primeiro tempo criou uma chance de cabeça ali com o Gustavo Henrique, o goleiro acabou defendendo. Teve um lance também aí no segundo tempo aí com o André Ramalho. Mas é muito pouco, pessoal. O Corinthians, ele vive de chuveirão pra dentro da área, sendo que ele não tem um único atacante que tenha realmente essa característica de ser um exímio cabeceador. É um time sem repertório, é um time sonolento dentro de campo. Jogadores aí com sono do caminho, jogador sem sangue. Dorival, tem que acordar, Dorival, tem que acordar. Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda tá levando no banho-maria, mas Copa do Brasil tá aí. E se você não melhorar esse time, porque você tem obrigação de fazer isso, o teu tá na reta também. É um show de horrores esse time do Corinthians. O retrato desse time foi a falta ensaiada no primeiro tempo, que o Garro vai cobrar uma falta, o Memphis vem, bate ela e a bola vai na bunda do André Ramalho, que tá deitado na frente da barreira. Bizarro. Depay, mais uma vez, não jogou absolutamente nada. O Depay, ele passeia em campo, ele tá dando um rolê. Sabe, um jogador apático, sem graça. Não sei o que acontece com esse cara. O Garro, faltando 40, 50 segundos para acabar o jogo, toma um cartão amarelo para não jogar contra o São Paulo. Olha, de bom mesmo hoje foi o Dieguinho. Agora, esse time parece que não treina, ele não chuta gol, ele não cria. Gente, esse time do Corinthians dá sono e raiva. Então, família, eu comentei, né, com vocês que, na minha visão, essa derrota para o Juventude foi muito mais uma questão de postura dentro de campo do que Fernando Diniz, né? Porque entendo que ele não fez nenhuma loucura, né? Fez ali no final do jogo, faltando 8, 7 minutos, que ele tira o Cuesta, bota, sei lá, Mita, GB no jogo. Eu sei que a galera tá pontuando essa questão do Cuesta e do Robert Renan auxiliarem ali na frente, né? Quase, né, como laterais, e de fato isso não ficou legal, o Vasco ficou com uma defesa exposta. Mas cara, foi dentro de campo, na minha opinião. Foi muito mais dentro de campo. Não pode um zagueiro que tá ali com condição de travar o atacante dar um pulinho para trás. É isso.
O que o Léo Jardim fez saindo daquela bola? O Nuno dormindo em campo. Então, assim, foi uma questão de postura. Foi uma questão de falta de atenção e talvez, sim, soberba, porque era o Juventude. Eu não acredito que o Vasco cometeria esses erros contra qualquer outro time ali da parte de cima da tabela. Minha opinião, posso estar equivocado. Mas por ser um time que tá lá na parte de baixo da tabela, tava ganhando de ninguém fora de casa, tá aí, né? Esse time tem que ter entrega. Melhorou um pouco, né? Fez boas partidas, grandes partidas, atuações em alto nível, individualmente falando. Tem sim, foi. Mas, cara, se não ter atenção, dedicação, cara, essa galera precisa entender que não tá nesse nível não, sabe? Não é isso tudo também, entendeu? Então não pode realmente, a torcida tem o direito de exaltar, de zoar, de brincar, agora internamente isso não pode acontecer de forma nenhuma. Se você por um segundo esquecer que você precisa lutar muito, de muita dedicação, porque o nosso time melhorou, mas não é isso tudo, é nessas horas que você vai perder pro Juventude. Porque o Juventude, né, a gente falou sobre isso aqui, eu comentei, eu utilizei esse termo, vai jogar a vida, o Nenê falou isso. A gente tá jogando a nossa vida na competição. E deu no que deu. Olha a merda aí. 3-1 pro Juventude. Coisa que o Grêmio conseguiu. O Grêmio não fez isso. O Grêmio ganhou do Juventude. O Internacional, que tá mal pra caramba, ganhou do Juventude. O Juventude, eu repercuti aqui com vocês os últimos jogos fora de casa do Juventude. O Juventude ganhou do Sport e ganhou do Vasco. Brincadeira, né? Isso é uma baita de uma sacanagem. Então eu acredito muito sim, né, nessas cobranças, mas como o Garoni muito bem pontuou, não é uma coisa específica desse ano. No ano passado também o Vasco passou por isso, né? Se colocou numa condição mais tranquila em relação ao rebaixamento. Eu acho que de 7, 8 jogos, destaquei hoje de manhã com vocês, né? O Vasco perdeu 4, empatou 1 contra o Atlético Goianiense já rebaixado e perdeu ali a possibilidade, né, de disputar uma vaga pra Libertadores. E assim, cara, eu não quero dizer que é isso esse ano, mas não pode, né, cara? A gente tem. O Diniz, ele falou, e quando eu vi o corte na TNT, fiquei com muita raiva dele. Mas depois eu entendi. Depois eu entendi perfeitamente vendo a coletiva, né, toda. Ele em nenhum momento ele quis, né, menosprezar o Vasco. Claro que eu acho que foi uma declaração infeliz, porque o rival pega isso aí e começa a zoar. Mas, de fato, a postura precisa mudar, cara. Precisa mudar. O Vasco não pode, em nenhum momento, baixar a guarda, cara. Não pode baixar o volume, o ritmo, porque a gente precisa de mais. Então, estar bem colocado no Campeonato Brasileiro é importante para esse grupo criar casca, criar o desejo, a vontade de ganhar, sabe? Terminar bem. O Vasco ano passado terminou na 10ª colocação. Poxa, por que não terminar na 7ª, na 6ª? É assim que esse grupo, né, vai acostumando. E claro que vai sair gente, vai ficar gente, mas a gente vai manter uma cultura organizacional de conquistas, de boas campanhas. O jogador que chegar tem que chegar com espírito vencedor e não com espírito derrotado, né? Coisa que o Pedrinho falava aí da 777, dos gatilhos contratuais. Se não cair, bônus de 11 milhões, igual foi lá pro João Vitor. Então a gente precisa criar essa cultura novamente. É pontos corridos, né? A gente não briga mais pelo título, não é impossível, mas ficar bem colocado. E essas 3 derrotas aí realmente incomodam demais, família. Mas em relação ao Fernando Diniz, né? É só pra gente finalizar aqui, eu tava vendo essa postagem aqui, né? O Vasco sofreu 8 gols nos últimos 3 jogos e marcou apenas 1. Então, assim, claro que tem várias coisas do Fernando Diniz aqui nesses números, né? 8 gols sofridos e apenas 1. Eu achei interessante porque, assim, o Rica Perrone falou sobre isso. O vídeo não vingou muito aqui no canal, pouca gente assistiu, né? A fase não tá legal, a galera dá uma desanimada. Mas ele fala, poxa, o Diniz ele precisa entender que às vezes o equilíbrio é o que vai te levar à vitória. Porque nesse ímpeto dele de chegar ao ataque, de criar, ter posse de bola, você, né, nos últimos jogos, contra o São Paulo até criou, mas contra o Juventude não. Contra o Juventude você não criou nada, sabe? Então, o Rica falou, pô, às vezes você cria 5, 6, 8, 10 chances, não aquelas chances claras, e o adversário com esse ímpeto seu cria 1, 2, mas crava. Cria 3, vai lá e crava 2, como o Juventude fez. Em falhas nossas, sim, mas aconteceu isso em outros jogos, por exemplo, contra o São Paulo, né? Beleza, também, se eu falar isso com o Diniz, ele vai falar, cometeu uma falha num pênalti, né? Mas aí, cara, a gente pode entrar em outros debates, né? Até o desgaste, que é a movimentação que ele exige, dos zagueiros e tudo mais. Será que isso não tá condicionando, não tá atrapalhando na hora de marcar, sabe? Então a gente pode levar esse debate por muito tempo, né? Debater muito sobre isso aí. Mas é o que eu falo, cara, não defenda a saída do Diniz. Ele me irrita, ele tem momentos que irrita até o cara mais tranquilão do mundo. Mas quando você olha pra grama do vizinho, eu tô mostrando aqui pra vocês, e a gente não tá falando de nenhum, né, meia boca não, nenhum fraqueza não. A gente tá falando do Dorival Júnior. E tá sendo cobrado. Você vê as críticas em relação ao trabalho, não tem nada, com bola, sem isso, sem aquilo, não defende. Entende? Então, eu prefiro muito mais continuar acreditando no trabalho do Diniz, a não ser que perdeu o grupo. Né? Aí é outra parada, aí não adianta. Se a galera, né, tá irritada com ele, aí é complicado. Mas fora isso, família, quando eu olho pro lado também não é isso tudo aí não. Eu prefiro continuar acreditando no trabalho do Fernando Diniz. Fechou?